Olá, líderes, gestores, empresários e vou incluir também vocês, fofuras da Tia Sil. Sejam bem-vindos à nossa live aqui direto do Centro de Mediadores e espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Enquanto você está aí se arrumando, se preparando para absorver o máximo de conteúdo, eu já convido você a curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa gama de informações que vamos distribuir para você. E caso você aí do outro lado ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? Aproveite e já se inscreva para ter acesso a muito conteúdo que nós estamos produzindo especialmente para você. E sem mais delongas, porque eu sei que você aí do outro lado está doido para saber como lucrar mais, o tema desta live é a ferramenta que todo gestor precisa para lucrar mais. E aí eu te pergunto, você sabe qual é essa ferramenta? Você tem ideia? Sil, que ferramenta é essa? Vamos acabar com o suspense, o nosso coração já está acelerado, batendo a 1000 e até agora você não nos disse que ferramenta é essa. Então, direto, reto, indo direto ao ponto, a ferramenta é a mediação organizacional. E aí você pode estar aí do outro lado pensando, Sil, mediação organizacional? Como assim? De onde vem? Como surgiu? De que forma isso pode se aplicar? Como é que eu vou maximizar meus ganhos? Vou lucrar mais com mediação aplicada ao contexto organizacional? Desenvolva o raciocínio, me ajude. Então vamos comigo. Quais são os problemas básicos que nós temos dentro de uma organização? E aí, comece a colocar aí no chat. Quais são os conflitos que a gente consegue ter logo de cara? Vamos fazer um checklist. Nós temos aqueles problemas de relacionamento entre os colaboradores, nós temos aqueles problemas que são decorrentes de um reconhecimento profissional, nós temos problemas com aquela clássica validação. Temos conflitos decorrentes das recompensas. E aqui eu não falo somente das recompensas financeiras, eu falo também das recompensas decorrentes de um salário emocional. Você sabe o que é isso? Temos também conflitos que são relacionados com uma falta de clareza em relação à possibilidade de ascensão profissional. Você tem ideia de quais são as etapas que você irá desenvolver dentro da sua organização para que você possa subir de patamar? Você, líder e gestor, já deixou claro para o seu colaborador quais são os requisitos que ele deverá cumprir para poder subir de patamar? Temos também conflitos que são decorrentes de uma ausência de um senso de contribuição, olha que interessante, para a evolução da empresa. Será que você consegue, líder, fazer com que o seu colaborador se sinta pertencente a essa estrutura organizacional? Você consegue auxiliar o seu colaborador para que ele consiga ter a noção de que está contribuindo de alguma forma para a evolução, para o crescimento, para o desenvolvimento da organização? Nós temos também, e olha a quantidade de conflitos que nós temos dentro de uma organização. Temos também conflitos decorrentes de alinhamento de valores pessoais com o da organização. Você, líder, consegue transmitir com maestria quais são esses valores máximos, os princípios que a organização tem como os mais excepcionais para o seu colaborador? Existe essa convergência ou existe essa dissonância? Essa dança, ela é feita de uma forma sincronizada ou existem passos que não estão devidamente alinhados? Existe também um sentimento de desenvolvimento de propósito? Você, líder, está conseguindo desenvolver esse sentimento perante o seu colaborador? Você, colaborador, por outro lado, está tendo a sensação de que está desenvolvendo um propósito, um servir, contribuindo para algo muito maior do que simplesmente estar trabalhando sem qualquer tipo de finalidade?
talvez só por um contra-cheque, talvez só por receber uma determinada recompensa financeira e sem algo a mais, sem aquela sensação, estou podendo fazer algo a mais? Existem problemas também em relação a uma equipe desmotivada, temos também problemas de falta de sintonia, temos conflitos em relação também à sabotagem da equipe. Será que você, líder, em algum momento sentiu que você não estava sendo respeitado enquanto tal? E sua equipe, de repente, se alinhou para talvez, somente talvez, não corresponder às expectativas que, de certa forma, você estabeleceu? Metas que talvez não foram cumpridas, expectativas que não foram atendidas. E eu te pergunto, todo esse panorama, nós temos um cenário de conflitos. Se você parou para perceber e para analisar, todas essas situações que nós listamos, nós estamos falando de pessoas. Em nenhum momento nós fizemos um filtro e direcionamos para tarefas propriamente ditas. Todos esses conflitos, em maior ou menor quantidade, eles estão relacionados com pessoas. Então, você, líder, gestor, empresário, precisa entender de pessoas. Gestão tradicional, em que nós temos um líder na perspectiva de um chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma gestão baseada somente na atribuição de tarefas. Olha, eu quero que você faça determinada situação. Eu quero que você me entregue determinado relatório. E isso você não quer saber de nenhum tipo de variável, somente a tarefa pura e simples. Independentemente de como a sua equipe vai utilizar dos meios necessários para conseguir atingir aquela tarefa, isso é algo saudável? Pare e pense o seguinte: quantas empresas elas estão sangrando? Quando eu falo de sangrar, quantos líderes estão simplesmente utilizando dessa autoridade que tem e estão praticamente potencializando conflitos e situações de divergência dentro da própria empresa? Você, líder, é sim o responsável pela manutenção de clima e de cultura organizacional. Você é responsável, sim, pelo aumento de conflitos ou pela diminuição de conflitos. Se todos esses problemas que são causados, que nós fizemos essa listagem, e se nós pudéssemos reduzir em 2 elementos principais, problemas e conflitos que são causados principalmente por uma comunicação viciada e por necessidades não atendidas, nós conseguiríamos diminuir em, vamos colocar aí, sendo assim bem otimista, pessimista, uma redução aí considerável, vou colocar de 65% dos problemas que temos. Então, você, líder, é o responsável, você é o termômetro, o exemplo, o espelho a ser seguido em relação aos seus colaboradores. E é você, líder e gestor, que será a pessoa responsável por gerar lucro ou gerar prejuízo para as empresas. Uma coisa que a gente consegue verificar tranquilamente, que pessoas elas conseguem gerar ROI. Coisas, elas geram despesas, custos. Investir em pessoas não significa que você vai ter um peso. Pelo contrário, pessoas, elas movimentam negócios. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, você não entende de proposta de valor, você não entende de modelagem de negócios, você não entende de mercado, você não entende de necessidades que são estabelecidas. Então, você, líder, precisa ser primeiro passo, gente, para que você consiga sair de uma posição distante, inalcançável, para conseguir se conectar com a sua equipe. Perceba quantas equipes elas estão sangrando,
E aí, quando a gente fala desse sangramento, nós estamos falando de pessoas que estão exaustas, pessoas que estão, de alguma forma, voltadas para dentro de si mesma. Sabe aquele colaborador mais introspectivo que já cansou de tentar ter a sua voz ouvida, de ter o reconhecimento devido, já tentou se comunicar de todas as formas possíveis e imagináveis com você, líder, e você simplesmente se fechou de todas as formas possíveis e imagináveis para conversar com aquele colaborador? Nós temos problemas de rotatividade, temos problemas de atraso, nós temos uma quantidade exagerada de atestados de saúde mental que são colocados cada vez mais dentro das organizações. E a gente fica pensando, mas isso é só uma questão de um atraso. Sil, mas você está falando, isso é só uma questão de um funcionário que não está entregando um bom resultado, é só demitir, a gente contrata outro. Mas você está falando de uma pessoa que está com um atestado de saúde, pode ficar os seus 3, 5 dias que são necessários para ficar em casa, e isso não vai ter problema nenhum. Então, vamos pensar quais são os problemas. Novas contratações, novos treinamentos, perda de talentos dentro da organização, sobrecarga nos setores, atraso no cumprimento de demandas, aumento na jornada de trabalho, pagamento de horas extras, nós temos adicional noturno, e se tudo isso ainda não for suficiente, pode gerar as ações devidas possíveis e imagináveis. E perceba que tudo isso pode ter sido causado pela ausência de uma comunicação. Tudo isso pode ter sido causado porque você, líder, sequer ouviu atentamente as necessidades do seu colaborador. Você simplesmente pegou a posição de um líder-chefe, mando, tarefas, missão dada, missão cumprida, independentemente dos meios que serão obtidos para que nós possamos chegar àquele resultado. Uma visão completamente arcaica. Hoje a gestão ela é mais humanizada. Pensamos em pessoas. Se nós olharmos para o capital humano, se nós valorizarmos pessoas, nós teremos um resultado positivo. Mas como é que eu vou conseguir verificar isso na prática? Você vai perceber logo de cara uma melhora no clima organizacional. Você vai perceber no engajamento, você vai perceber no comprometimento, na influência que uma pessoa validada, uma pessoa reconhecida, ela pode impactar na equipe. Uma pessoa que tem o seu senso, tem a sua inclusão dentro de uma organização, ela consegue gerar um ambiente completamente diferente de uma perspectiva tóxica em que você só tinha os reforços negativos. Então, você, líder, e aí eu faço o convite para você, você não gostaria de mudar a sua perspectiva? E talvez, somente talvez, sair de uma visão em que você está repelindo todos os seus colaboradores e fazendo com que a sua gestão cause cada vez mais efeitos negativos e isso acarrete na folha final, quando fizermos uma verificação de receitas e de despesas, ou você, líder, quer mudar a sua forma de gestão e começar a desenvolver novas habilidades, novas competências, ter um olhar diferenciado, se tornar um líder mediador para olhar todos esses conflitos e, ao invés de simplesmente se afastar, se eximir e dizer eu não vou resolver nada disso, começar a assumir determinadas responsabilidades. Será que você, líder, gestor e empresário, não terá uma mudança organizacional significativa? Será que a sua equipe não será impactada por uma mudança de gestão? Será que os resultados dessa mudança não serão impactantes o suficiente
para que a sua empresa ela comece a ter um olhar diferenciado perante a sociedade, será que o seu score positivo perante a sociedade não vai ficar um pouco mais alto? Então, convido você, líder, a virar a chave. E eu vou te apresentar alguns benefícios de você internalizar a mediação organizacional e você, líder, gestor e empresário, se tornar um mediador em potencial dentro da sua organização. Então, Sil, me apresente alguns argumentos. Quais são essas cartelas, esses elementos que são benéficos e que me vão fazer mudar de chave? O primeiro papel, o primeiro elemento logo de cara, que faz muito sentido para que nós possamos sair de uma perspectiva negativa, de uma visão mais autoritária e virar a chave para uma visão mais humana, o primeiro passo é que você, líder, gestor e empresário, saia desse papel mais omisso, desse papel mais passivo, de simplesmente eu não vou me envolver num conflito porque isso causa um desgaste emocional. Eu não vou me envolver na determinado conflito entre os meus colaboradores. Eu estou vendo a minha equipe desmotivada, eu não vou tomar nenhum tipo de atitude. Eu estou vendo todo esse cenário catastrófico. Eu estou percebendo um clima organizacional negativo, mas ainda assim, eu, líder, não faço nada, porque eu estou vendo somente o resultado. Consegui bater a meta, eu estou pouco me importando como é que está o estado físico, emocional, o clima do clima da minha equipe. Então, o primeiro passo é você virar essa chave. Deixar de dizer, amanhã eu resolvo, eu vou empurrar com a barriga esses determinados problemas. É você, primeira coisa, deixar de lado uma palavrinha que parece assim, que faz assim tanto sentido e que parece que te abraça. É você largar a procrastinação, sabe? Os líderes que têm essa visão de uma gestão mais tradicional, parece assim que a procrastinação abraça, faz um afago, aquela coisa assim, eu não vou resolver, deixo para depois, finjo que não estou vendo. Está lá o problema, a situação, está lá o desconforto, mas eu não vou enfrentar, porque o resultado está sendo satisfatório. E as consequências, elas virão. Então, você começar a ter uma posição mais ativa, verificar que o conflito, ele pode sim ter uma vertente positiva, ser uma excelente oportunidade para que nós possamos verificar ali quais são as causas, quais são os problemas. O que eu, líder, agora, um líder mediador, não estou vendo nessa situação? O que eu, líder mediador, posso fazer para auxiliar a minha equipe a estar mais unida? O que eu, líder mediador, posso fazer nessa situação para que nós possamos encontrar soluções que possam atender aos interesses do meu setor, da minha organização? O que eu, líder mediador, posso fazer agora para virar determinadas chaves negativas? O que eu, líder mediador, posso fazer agora para trazer uma ressignificação dos fatos que são tragos até a mim? Sabe, em alguns momentos, os nossos colaboradores trazem determinadas informações e muitas vezes o líder ele já olha para aquele colaborador e já fala, já vem fulano me trazendo problema. E aí você pega um ranço daquela pessoa. Você pega, tem uma palavrinha também, no Nordeste, você pega o entojo. Pega o entojo daquela pessoa. Você olha para o colaborador e já diz, nossa, já vem fulano trazendo problema. E você se fecha para qualquer tipo de possibilidade, qualquer tipo de criação de alternativas para solucionar, talvez, um problema, um conflito, um nó que vai resolver boa parte das situações que estão acontecendo dentro do seu setor.
Então, você, líder, agora numa perspectiva mediador, um líder mediador, você tem que largar de ter ranço da pessoa. E eu estou falando uma versão bem, no português bem claro. Ranço do seu colaborador, parar de olhar para ele e dizer, eu já não quero, já não consigo mais ouvir a voz de fulano e começar a se atentar aos fatos que são narrados. Você precisa entender as situações, os contextos, os cenários que estão sendo narrados para você. Fazer essa análise objetiva, trazer à luz esses critérios objetivos, vai fazer com que você, agora líder mediador, tenha uma visão mais ampla do cenário e você conseguirá, sim, encontrar elementos mais racionais, objetivos, para tentar solucionar qualquer tipo de problema que possa estar ocorrendo dentro da sua equipe. Lembra quando eu falei bem no início que os problemas eles são causados por uma comunicação viciada e por necessidades não atendidas? Às vezes, o que aquele colaborador está trazendo para você, dentro de um discurso que está sendo verbalizado, a solução está justamente no que não está sendo dito. E se você, líder, não estiver atento ao que não está sendo verbalizado, você não irá encontrar as soluções necessárias para dissolver os nós que estão causando todos os problemas dentro da sua equipe. Falta de engajamento, falta de produtividade, e etc, etc. Então, você precisa, nesse momento, já tirando a procrastinação, tomando uma atitude mais ativa, estabelecer um canal de comunicação. E quando eu falo nesse canal de comunicação, é agora você, já um líder mediador, fazer com que as pessoas, quando vierem até você, entender que aquele ambiente em que ela se encontra não é um ambiente de caça às bruxas. Aquela pessoa que vai até você fazer um determinado relato, ela não será vista como a X9. Olha, fulano vai lá entregar ciclano. E aí, a raiz dos problemas é justamente a questão do rádio peão, né? Aí vem uma fofoca, aí um já está dizendo alguma coisa fora do contexto, aí quem conta um conto aumenta um ponto, e aí começa toda a fofocaiada dentro da organização, quando na verdade você nem sabe por que realmente aconteceu determinado ponto. Então, você, líder mediador, abra um canal de comunicação, faça com que a sua equipe entenda que é possível, sim, conversar com você, que as portas da sua sala estão abertas para que vocês possam tratar de quaisquer assuntos, para que nós possamos, sim, encontrar soluções. Se não houver esta ponte, se não houver diálogo, como é que nós iremos encontrar soluções? Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que o outro está pensando. Então, em uma organização, nós precisamos conversar. Clareza é fundamental. Nós não podemos ficar na história do eu acho, da pressuposição. Nossa, eu quero que o meu líder adivinhe o que eu estou pensando. Nossa, eu quero que o meu colaborador, o meu colega de baia, ele adivinhe o que eu estou pensando. Então, nós precisamos ter uma cultura de diálogo, de comunicação às claras. Eu preciso ser claro naquilo que eu estou falando. E essa abertura de um canal de comunicação é para que as pessoas elas consigam entender que elas não serão punidas quando elas expressarem as suas opiniões. Muitas vezes o colaborador ele se fecha e ele começa a entrar dentro de uma cápsula, e ele começa a entrar dentro de um processo de introspecção, porque ele percebe que qualquer movimento, qualquer manifestação de opinião dele será vista como, primeiro, nossa, fulano só quer aparecer, só quer ser a pessoa opinativa. Né? Tem isso, né? Nossa, fulano quer se aparecer para o chefe. Aí vem o julgamento dos companheiros. Além disso, né, fora o julgamento dos próprios companheiros, tem aquela história de você não ser reconhecido, as suas opiniões não serem levadas a sério
pelos seus superiores. Serem motivo, muitas vezes, de piada, né? Quando a gente faz o brainstorm para coletar determinadas ideias, informações, toda ideia é bem-vinda, toda sugestão é bem-vinda. Então, não existe uma pergunta idiota, não existe um questionamento ou uma ideia. Todas as ideias, elas são necessárias para que de uma possa surgir várias outras. O processo criativo é esse. Então, se muitas vezes você não tem esse canal de comunicação como um ambiente seguro para que as pessoas elas consigam conversar e expor as suas opiniões sem medo de serem retaliadas, sem medo de serem julgadas por quem está ouvindo, principalmente pelo líder, nós conseguimos fazer com que haja uma mudança de clima organizacional. A sua liderança, ela começa a deixar de ser impositiva e ela começa a se tornar mais humana. Ela começa, sim, a estar alinhada com um perfil de gestão de pessoas. Não adianta nós falarmos que temos uma gestão de pessoas se você não sabe lidar com pessoas. Só para ter a plaquinha para inglês ver, isso não significa nada. Então, nós precisamos que, na prática, a gente consiga ver que esse discurso está verdadeiramente sendo operacionalizado. Um outro aspecto bem interessante que você, líder mediador, consegue fazer essa mudança de um líder mais autoritário é a forma como você verifica os erros. Um líder mediador, ele enxerga os erros não como algo pesado, sabe? Aquela coisa assim do flagelo. Nossa, você errou, pronto, vai crucificar a pessoa. O líder mediador, ele tem uma serenidade maior. Ele olha para os erros e ele vê oportunidades de melhoria. Ele consegue verificar as situações, os pontos objetivos que aconteceram no passado. Ele consegue fazer um mapeamento, ter uma visão de águia e projetar a sua equipe para um futuro. E isso, na mediação, a gente chama de um foco prospectivo. O líder mediador, ele não fica rançoso no passado. Ele não fica remoendo os erros. Nossa, fulano errou. Então, fica naquela coisa martelando o erro a vida toda. Pelo contrário. Se erramos, o que nós podemos aprender com os erros? E isso também é importante para nós darmos feedback. Então, o que aprendemos com esse fato? Olha as frases de um líder mediador. O que aprendemos com esse fato? Caso essa situação ocorra novamente, como iremos nos comportar como equipe? Que passos nós poderemos tomar para que isso não ocorra mais? A forma é diferente. Se você não fosse um líder mediador, iria falar quem foi o responsável por isso aqui. Quem foi a pessoa que fez essa situação? Você parte para uma acusação. O discurso de um líder que não tem as habilidades de um mediador é focado na culpa, de encontrar a pessoa vamos colocar, vamos dizer assim, um chapéu e dar a chicotada. É a pessoa que vai ser crucificada. O líder mediador, ele não trabalha com culpa, ele trabalha com responsabilidades. Cada um tem a sua cota parte e nós temos clareza da nossa participação para aquele resultado. Ninguém erra sozinho. Um líder não erra sozinho, um colaborador não erra sozinho. Então, se nós tivermos um resultado positivo, beleza. O resultado, os louros da vitória, é da equipe como um todo. Se nós tivermos alguns resultados que não foram tão positivos, nós temos como responsáveis todo mundo. Todos nós, em maior ou menor proporção, nós tivemos influência para aquele resultado. Então, quando nós temos essa clareza de que nós temos a nossa participação, a nossa contribuição, seja por uma ação, seja por uma omissão,
nós conseguimos ter uma clareza maior de como o nosso comportamento pode impactar a equipe. De que forma o meu comportamento, agora enquanto colaborador, pode auxiliar na liderança e na gestão. O quanto o comportamento do meu líder, seja numa perspectiva de ação ou de omissão, pode impactar no comportamento dos meus liderados, numa perspectiva, seja por ação, seja por omissão. Então, num outro passo, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós precisamos ter algo que na mediação a gente fala de escuta ativa. Um líder mediador, ele está aqui, presente, ao vivo e a cores. Ele não está conversando com você e a mente dele já passeou, já foi na casa, já foi no carro, já estendeu a roupa, já pegou o menino no colégio, já planejou a viagem. Ele não fez qualquer tipo de divagação. O líder mediador, ele está presente conversando com o colaborador. Lembra da competência perceptiva? Lembra da comunicação, não só aquilo que está sendo verbalizado, mas aquilo que não está sendo verbalizado? E ouso dizer que boa parte das alternativas, das soluções dos conflitos, está justamente naquilo que não está sendo dito. E o quanto você, líder, está atento para fazer essa leitura do que não está sendo dito. Se você não estiver presente, se você não tiver uma escuta ativa, você vai perder o feeling, você vai perder o time, você vai perder os elementos necessários para que você consiga identificar as necessidades que serão necessárias para serem supridas e desatar algum nó que possa ter dentro da sua equipe. Então, os problemas estão aí. O quanto você está percebendo, e na mediação nós temos muito ativo essa competência perceptiva, esse olhar mais atento, esse filtro, estarmos aqui realmente presentes, se conectarmos com as pessoas, olharmos zoinho no zoinho nas pessoas. Não é estar conversando com um colaborador, olhando para o computador e dizendo, tá, meu filho, pode falar aí, tá. Está aqui o colaborador fazendo um relato de uma determinada situação. E aí lembra do que não está sendo dito, pode estar a solução. E aí você está aqui, líder, preocupado com métrica, com desempenho e tal. Seu colaborador aqui. E aí você está, vai meu filho, desenrola, bora. Time is money, bora, fala aí. E a pessoa trazendo todas as soluções possíveis e imagináveis e você disperso. E aí você tem, né? Aí você gosta de falar, mas a minha gestão é humana. Minha gestão é baseada em pessoas. É mesmo. Já que a sua gestão é tão humana, vamos olhar para a sua equipe? Vamos fazer um filtro básico e aí eu convido você, líder, gestor e empresário, a nesse exato momento, abra seu coração. Olhe para a sua equipe nesse exato momento. O que você está vendo? Pessoas compromissadas, pessoas felizes, pessoas engajadas. Você está sentindo um clima propício para desenvolvimento de competências ou você está sentindo um peso? Você está sentindo aquela opressão. Você está sentindo aquelas pessoas que estão com uma cara que dá até medo. Filme de terror, as pessoas são até mais simpáticas do que a sua equipe. E eu te pergunto, as pessoas são reflexo da liderança que elas têm. E aí, a sua gestão é humana? Vamos refletir. Joguei essa bombinha para você pensar. E aí, um líder, mediador, ele tem ativo uma competência que é fundamental, básica de todos os mediadores, a competência comunicativa. Um líder mediador com essas habilidades da mediação, e eu reforço, ele sabe se comunicar, ele sabe passear pelos diversos tipos de gerações. Porque imagine, a sua equipe, líder, não tem só uma determinada geração.
Existem pessoas da geração X, Y, Z, pessoas de culturas, de comportamentos, de gerações completamente diferentes, perspectivas, ideais, sonhos, mudança de vida completamente diferente. E você acha que a sua forma de se comunicar será a mesma para todos só pelo fato de você ser líder? Nananina, não. Você, líder, precisa saber adequar o seu discurso para que empaticamente, olha outro elemento da mediação, para que empaticamente você se conecte com o seu colaborador. E para isso, você precisa desenvolver competência perceptiva, uma competência comunicativa. Se você não desenvolver isso, não adianta, porque aí você volta para o discurso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se nós estamos falando de pessoas, você precisa entender de pessoas e todas as características que as distinguem cada uma. Cada pessoa é um elemento, é uma universalidade completamente diferente. E o quanto que você sabe fazer essa leitura? O quanto que você está atento a fazer determinados pontos que vão divergir de uma pessoa a outra? Temos pontos que nos conectam, mas existem pontos que trazem peculiaridades para A, para B, para C e para D. E o quanto você, líder, consegue fazer esse mapeamento até mesmo para pensar em uma questão de salário emocional, de recompensas que façam sentido para o seu colaborador. Essa competência comunicativa, ela também está ligada com uma ferramenta da mediação chamada de afago e de reforço positivo. Se o reforço positivo dentro de uma perspectiva da comunicação? Sim. Quantas e quantas vezes você viu um trabalho do seu colaborador e você sequer elogiou? Ficou com aquela vontade, nossa, eu quero elogiar, mas você vem com aquele discurso básico, o clássico. Não fez mais do que a obrigação. Frase clássica da gestão autoritária. Mas você, líder mediador, não vai usar uma frase dessa. Obviamente que não. Então vamos ressignificar a frase que você, um líder mediador, com o desenvolvimento de todas essas competências, vai dizer o seguinte, só um exemplo, né? Nessa atividade, você conseguiu executar com excelência, com precisão, mesmo com uma janela de tempo curta. Você acha qual das duas frases vai fazer mais sentido para o seu colaborador? Qual é que, quando o seu colaborador escutar, vai trazer uma certa calmaria para o coração, vai trazer um afago, vai trazer uma validação de sentimentos? Quando você diz, não faz mais do que a sua obrigação, a pessoa que escuta o seu colaborador fica pensando, nossa, zero empatia, ele não sabe o que eu tive que fazer. Eu passei horas e horas aqui, fiquei até não sei que horas, eu tive que perder o almoço, eu tive que perder determinadas atividades, eu tive que me sacrificar para poder entregar determinada meta. E aí o meu líder sequer elogiou. Olhou para mim e disse, não fez mais do que obrigação. E todo o meu esforço foi por água abaixo. Então eu vou me esforçar para essa empresa para quê? Eu vou dar o meu sangue para essa empresa para quê? Eu vou suar a camisa para o meu líder ser o responsável, ser a pessoa que... Olha que lindo! Ele é o bambambam. Bam, bam. E aí o seu colaborador começa a se fechar lá na sua casinha. Ao passo que se você, agora, líder mediador, olhar, entender o contexto da situação, que realmente foi uma demanda em cima da hora, que havia uma escassez de recursos, que o seu colaborador ele teve que fazer praticamente um milagre, e ainda assim,
com uma janela de tempo curta, com falta de recursos, com todos os perrengues possíveis e imagináveis, ele ainda assim conseguiu entregar um resultado surpreendente, vai doer se você reconhecer isso. Um líder mediador não tem problemas de fazer reconhecimento. Um líder mediador não tem problema de fazer afago. Não tem problema de trazer um reforço positivo e reconhecer esse trabalho. Você traz uma validação de sentimentos. Que qual é o sentimento que o colaborador está trazendo para o seu líder? Nossa, ele reconheceu meu trabalho. Dá uma satisfação. Nossa, se ele conseguiu perceber empaticamente que eu tive todos esses problemas, todos esses perrengues, e ainda assim ele conseguiu elogiar o meu desempenho, esse é o líder que eu quero seguir. Essa é a empresa que eu quero continuar junto. É com essas pessoas que eu quero crescer. Porque se ele consegue perceber a minha evolução dentro desse aspecto, ele consegue perceber muito mais. Então, o líder mediador, ele consegue trazer esses reforços, né? Ele consegue trazer essa visão. E isso no colaborador traz um sentimento de reconhecimento, de valorização, de integração, de estou sendo visto, estou no caminho certo. E a repercussão para a empresa, porque existe a repercussão para o colaborador, e o impacto para a empresa gera o engajamento, a motivação, a produtividade, o comprometimento. Existe também a redução das mazelas emocionais que nós podemos sentir. Um líder mediador, ele não faz juízos de valor, ele não julga. Ele consegue verificar as situações sobre uma perspectiva dos fatos. A análise é objetiva. Ele não olha os fatos de uma forma julgadora, de uma forma subjetiva, para tentar ser tendencioso por um lado ou por um outro, para tentar auxiliar ou até mesmo beneficiar um lado ou outro. Ele verifica fatos. Quando nós verificamos fatos, a análise é racional. A gente traz objetividade. E isso facilita no processo de tomada de decisões. Você tira esse peso da pessoa, o erro é da pessoa. E você analisa os fatos, o que nós podemos melhorar enquanto equipe, o que nós podemos melhorar enquanto processos, o quanto nós podemos melhorar como um todo. E daqui para frente, como nós podemos caminhar juntos, num espírito colaborativo. Opções, elas surgem, nós chegamos no consenso, há um reforço colaborativo, existe validação de sentimentos. Um líder mediador, ele recontextualiza, ele consegue fazer uma leitura das situações por um olhar positivo, ele não reforça aquela história do negativo. A pessoa vai trazer só problemas e você não vai ficar assim, meu Deus, só problema. Só chateação. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver aquilo. Meu Deus, ele consegue olhar, por mais que esteja um caos, ele consegue olhar para um lado positivo. Nossa, fulano faltou. Fulano chegou atrasado. Reúne a equipe. Nossa, fulano, o colaborador A, teve que faltar por uma determinada situação. Reúne a equipe. Quem pode substituir fulano? Ah, não posso, não posso. Gente, é uma excelente oportunidade para que nós possamos desenvolver novas competências. Quem gostaria de ser desafiado hoje a desenvolver uma nova competência? Quem está disposto a aprender uma nova atribuição, a aprender uma determinada atividade? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós não podemos ficar numa zona de conforto e saber somente a nossa parte. Então, numa situação dessa, nós, enquanto equipe, se todos nós, cada um souber fazer a parte do outro, nós podemos trabalhar em sintonia, em sincronismo. E o nosso setor não fica parado. Olha que sacada interessante. Ao invés de dizer, nossa, fulano faltou, agora o setor vai ficar parado. E agora o que a gente vai fazer? E começar aquela chuva de reclamação e chuva de peso. Então, você consegue recontextualizar. Você, líder, enquanto detentor das habilidades da mediação, você tem que ser uma pessoa que tem equilíbrio emocional. Você tem que ser o serzinho de luz
que vai acalmar todos os corações aflitos. Você é aquela pessoa que tem que saber se comunicar, tem que saber validar sentimentos, é aquela pessoa que não vai fugir dos conflitos. Pelo contrário, os conflitos eles são bem-vindos para que você consiga aperfeiçoar as competências, as habilidades, verificar quais são os gargalos que existem dentro da sua equipe e você consegue mudar clima organizacional, aperfeiçoar valores da cultura organizacional e você consegue perceber na prática uma mudança, sair de um ambiente tóxico em que as pessoas estão praticamente se matando e você consegue ver um ambiente em que beira o espírito colaborativo. Então, você, gestor, que quer lucrar mais, convido você a investir na mediação organizacional. Convido você, mediador, líder e líder mediador, a aperfeiçoar este rol de competências que eu só dei uma palhinha para você ver a quantidade de benefícios que você consegue ter só com uma mudança de perspectiva. Ao invés de deixar, eu não vou ver, eu vou deixar para lá, ter uma posição procrastinadora e omissa e começar a assumir responsabilidades, você consegue sim ter uma mudança significativa na sua equipe. O impacto organizacional é sem precedentes, ok? E foi mais ou menos essa a proposta da nossa live, a ferramenta que todo gestor precisa ter para lucrar mais. Temos perguntas? Vou perguntar aqui para a nossa produção, enquanto a tia Sil bebe uma água. Temos perguntas? A produção está dizendo que temos perguntas. Mandou aqui para o WhatsApp, né, produção? A produção está dizendo sim. Então, vamos lá. Eita, Jesus, ó. 3 perguntas. Vocês adoram fazer perguntas. Eita, Jesus. Essas perguntas, deixa eu ver aqui, vieram das nossas redes sociais. Vocês adoram fazer pergunta para a tia Sil. E é só pergunta capciosa. Ó, Deus está vendo. Primeira pergunta. Sil, existem casos de sucesso de empresários, líderes, que aplicam a mediação em seu modelo de gestão? Respondo ou não respondo? A mediação ela tem uma maior aceitação nas empresas que elas possuem uma agenda que a gente chama de ESG, que se refere ao comportamento das empresas que possuem ações ambientais, sociais e de governança. E isso é muito importante para os investidores na hora de aplicar o capital. Então, algumas empresas, para vocês terem ideia, que já olham com bons olhos para a mediação e, inclusive, já fazem uso da mediação como forma de resolução de seus conflitos. Vocês querem saber? Odebrecht, CSN, Sul América. Recentemente, nós tivemos Smart Fit resolvendo problemas. Nós temos, e aí não vou dizer que é exatamente mediação, teve também uma outra empresa do Abílio Diniz, que resolveu também problemas com mediação. Grupo Pão de Açúcar também resolveu conflitos com mediação. E existem empresas que elas estão investindo tanto no componente humano, olhando tanto para os seus colaboradores, que elas estão com programas importantíssimos direcionados para a inteligência emocional. Olha que interessante. E aí nós temos exemplos, salvo engano, Coca-Cola, Microsoft, nós temos Johnson & Johnson, temos uma de shampoo, cabelo, na área de beleza, L'Oréal. E aí nós temos alguns exemplos de empresas que já estão ou resolvendo conflitos com a mediação, ou até mesmo valorizando seus próprios colaboradores com aplicação de competências, até mesmo de programas direcionados para o olhar mais humano, como, por exemplo, programas de inteligência emocional. A segunda pergunta: como posso fazer
uma avaliação assertiva de um conflito entre funcionários. Existe um método, um passo a passo. A primeira coisa, e aí não sei se vocês perceberam que eu falei muito sobre comunicação. Se existem conflitos entre pessoas, a primeira coisa que você, líder, tem que fazer é sentar com elas. Então, coloque as duas pessoas frente a frente. Na mediação, a gente fala de uma reunião conjunta. Então, você coloca as duas pessoas para conversar. O que você tem que deixar claro, líder, agora mediador? Que aquele espaço, aquele ambiente de conversa, ele é regido por sigilo. Então, o que for dito ali, vai ficar ali. Então, rádio peão não vai ter acesso a essas informações. O processo ali é regido por um ambiente seguro psicologicamente e existe também a questão do sigilo. Então, você coloca as duas pessoas para conversar. Boa parte dos problemas, dos conflitos, eles surgem porque um ponto aumenta um ponto. Então, uma pessoa falou, que disse outra, que falou e vira aquela fofocaiada toda. Então, se nós colocarmos as pessoas que estão em conflito uma de frente com a outra, talvez, somente talvez, nós poderíamos verificar que esta criatura que está aqui, o colaborador A, ele não foi o responsável pela chateação do colaborador B. Que tudo teve origem por uma comunicação viciada de um colaborador seu, de um mal entendido, de uma tarefa mal distribuída. Então, nós precisamos sentar para conversar. O problema dos conflitos é que a gente quer deixar no ar. Vai se resolver sozinho, vai se dissipar. É preciso conversar. Junte as duas pessoas para que haja uma ponte. Estabeleça essa ponte de comunicação. Se ainda assim o colaborador A estiver resistente ou não quiser falar com o colaborador B, separe. E aí você utiliza uma ferramenta da mediação chamada sessão individual. Converse primeiro com o colaborador, mantendo também a questão do sigilo, garanta também um ambiente psicologicamente seguro e depois você converse com o colaborador B. Veja quais são as questões, quais são os interesses, faça a validação de sentimentos necessários, tente entender quais foram os fatos, quais foram os gatilhos, quais foram as situações, quais foram as variáveis que interferiram para aquele resultado. Então, é preciso que você, líder, tenha esse olhar mais atento e faça essas duas verificações. Se os dois colaboradores, eles depois de você ter feito uma verificação individual com um e depois uma verificação individual com o outro, se eles estiverem favoráveis, você pode juntá-los numa sessão conjunta, novamente, e conversar com eles, e aí a gente pode chegar num determinado consenso. Tá? Então, tem como possibilidades juntá-los numa sessão conjunta, fazer uma sessão individual e depois ir para uma sessão conjunta, mas o fato é, independente se vai juntar ou se vai ouvir de forma separada, é preciso estabelecer um canal de comunicação para entender sem julgamentos o que de fato aconteceu em relação a cada um deles. Esteja com a escuta ativa para verificar o que não está sendo dito, para poder fazer o mapeamento das necessidades que não foram atendidas, para conseguir dissolver os nós que possa estar existindo entre os dois colaboradores. Tá bom? A outra pergunta é: o gestor que se especializa em mediação consegue prevenir a incidência de problemas e conflitos em sua empresa? Aí você suspeita para falar, né? Como consegue prevenir? Por quê? Se você consegue já ter esse olhar apurado, competência perceptiva, uma competência comunicativa, você consegue se envolver mais com pessoas, você consegue fazer uma leitura de necessidades, você melhora o canal de comunicação, você começa a fazer reforços positivos, você traz uma fala mais empática, uma escuta ativa, a tendência é cada vez mais você diminuir os problemas que possam existir na sua empresa.
Então, se você vai diminuindo todas essas repercussões que a gente falou, de rotatividade, turnover, absenteísmo e todos os problemas e desgastes emocionais que a sua empresa pode ter, e as repercussões, talvez jurídicas, de um determinado comportamento, você consegue já sair da parte apagar os incêndios repressivo, porque a bomba já aconteceu, e você já começa a ir na raiz do problema. Antes mesmo do seu colaborador ele começar a ficar introspectivo, no que a gente gosta de chamar de um luto funcional, você já vai ali na raiz do problema. Você já consegue ser mais assertivo. Você não deixa a espiral do conflito aumentar e aquela questão que talvez foi só um reajuste de comunicação virar uma ação trabalhista. Veja a diferença. Se eu posso conseguir resolver o problema na raiz, que é um ajuste de comunicação, você consegue evitar vários problemas. Você consegue sim ter uma atuação preventiva. E aí, você, líder, agora já numa função mediador, você olha para os conflitos e você já consegue prever como resolver determinadas situações. Você já consegue já ter ali uma noção, nossa, ali pode surgir um determinado problema. E aí você já consegue diminuir a incidência. Você já consegue ali ser assertivo. Você já consegue, naquele momento, arrancar o mal pela raiz e e evita de que a coisa se prorrogue por muito mais tempo, e aí você consegue ter resultados muito mais positivos que vão impactar no desempenho organizacional. Ok? Então, acho que foram essas as perguntas, essas 3 perguntas que vieram para a gente. Estou esquecendo alguma coisa, produção? A produção está dizendo... QR Code. Vocês estão vendo aqui, né? Vejam que a gente falou sobre muitas informações sobre o mediador, o líder mediador. Quero falar mediador líder, ó. Quero tornar os mediadores líderes, ó, e os líderes mediadores. Então está tudo certo. Mediador, se você quer também se tornar líder, e você líder, se também quer se tornar-se mediador, está tudo certo. Então, se você que está aí do outro lado está pensando, nossa, Sil, eu preciso melhorar as minhas habilidades e as minhas competências. Aquela pergunta que você fez, aquela bombinha que você jogou para a gente, que foi, olhe para a sua equipe agora e veja como é que ela está. Aquilo ali me tocou profundamente e eu vi o quanto a minha equipe está destruída. Então, se você, líder, gestor e empresário, quer realmente mudar a chave, se tornar um líder mediador, detentor de todas essas competências e muito mais, eu tenho uma novidade para você. Talvez um convite, um desafio, você que adora um desafio. Está aparecendo, acho que é aqui, acho que deve estar aparecendo por aqui, um QR Code. Então, você aponte a sua câmera para esse QR Code e você será direcionado para a nossa página do Centro de Mediadores. Preencha esse formulário e um dos nossos consultores entrará em contato com você. E qual vai ser a grande surpresa? Nós teremos a nossa pós-graduação com um desconto super especial, mas somente para as pessoas que estão aqui nessa live e até que horas que vai ficar esse desconto? Até hoje, às 11 horas, às 23 horas e 59 minutos. Então, se eu fosse você e quiser melhorar as minhas habilidades e me tornar um líder mediador, eu não perderia tempo, já correria para responder o meu formulário e aproveitar essa oportunidade para mudar a chave, começar a ter uma gestão mais humana e começar a ver a minha empresa dando lucro. Ok? Então, essa foi a nossa live. Aguardo vocês nas nossas próximas lives com muito conteúdo, com muita informação para vocês. Ok? E até a nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo. E fique aqui conosco, Centro de Mediadores.